Boa tarde, meus queridos. Eu queria falar sobre um assunto hoje muito delicado, bem delicado mesmo. É um assunto que eu venho pensando há um tempo em falar sobre esse tema e tenho relutado, porque assuntos delicados mexem com todos à nossa volta, né? Então, o assunto com o qual eu gostaria de falar hoje um pouco seria a questão em relação à família, os pais e os filhos. Mais especificamente sobre um assunto que tem a ver com competição, tem a ver com segregação, tem a ver com insegurança. Eu acho que é a raiz do problema todo. Insegurança, eu acho que é a raiz. Autoestima baixa também é um fator predominante e fundamental para que ocorra os relatos que eu vou falar, que eu acho que eu tenho um conhecimento um pouco profundo sobre esse assunto. Acontece em algumas famílias, e eu tive um caso antigo de um conhecido que eu acompanhei de perto, que é o seguinte: um dos cônjuges querem ver os filhos ou estar com os filhos e o outro atrapalha. E isso pode se dar de várias formas. Eu tenho um cliente, por exemplo, que me dói ouvir isso, que ele lutou por um casamento que estava um pouco falido, segundo as situações, segundo o que ele me conta, né? Estava muito falido, mas ele lutou por quê? Porque ele queria estar perto do filho o tempo todo. Ele não queria abandonar o filho. Hoje o filho dele é adolescente. Mas, segundo os psicólogos, ele postergou tanto uma decisão que o tiro acabou saindo pela culatra. Por quê? Porque hoje, depois de tanto tempo, ele ficando num lar onde ele era humilhado, onde ele não tinha autoridade espiritual, eu estou dizendo, não é autoridade mundana, humana, prepotência, arrogância, mas onde ele não tinha autoridade com o filho dele, ele foi perdendo cada vez mais autoridade por estar no lar. Eu nunca pensei que dessa forma também pudesse acontecer a perda da autoridade. E hoje o filho desse amigo meu não fala mais com ele. Nossa, me dói isso, porque questões ligadas a filho me machuca muito. Porque no meu primeiro casamento houve a separação e meus filhos foram morar um pouco longe de mim. O sacrifício para vê-los todo final de semana era enorme, mas era possível. E pelo menos nós nos divertimos muito todo final de semana. Então aproveitamos muito. Os tenho hoje como meus amigos, os amo muito. E graças a Deus a separação não quebrou os laços entre a gente. Porque realmente nesse quesito não houve alienação parental, que é o termo do qual eu estou tratando. Mas é engraçado porque houveram outras marcas nos meus filhos, né, em relação à separação. Mas interessante que essa não houve, alienação parental. Já esse amigo meu que só fez de tudo para salvar o casamento dele, hoje ele sofre a falta de respeito que o próprio filho dele demonstra por ele. Porque, segundo, né, nunca dá para saber os dois lados, mas segundo o relato dele, a sua ex-mulher foi minando tanto as forças, foi falando tão mal, foi envenenando tanto, que conseguiu afastar. Hoje o garoto não tem vontade de estar com o pai, e se tem, não demonstra. E o pai sofre muito. E até onde eu sei, o pai sempre demonstrou muito carinho, muito amor, cumpre com as suas obrigações também, com a pensão e tudo mais, mas não consegue desfrutar da amizade dele com o seu próprio filho. Eu vivenciei também na minha casa uma situação que foi muito ruim. Com a separação, os pais foram morar muito longe e os filhos perderam contato, e as marcas foram muito profundas entre os filhos. Os pais sofreram, mas os filhos tiveram marcas muito profundas, porque na nossa imaturidade e na imaturidade deles também, eles deixaram que nós escolhêssemos com quem nós fôssemos morar.
E a partir disso, criou um sentimento nos filhos, pelo menos pelo que eu sei, que, e posso falar da minha parte com certeza, se eu fosse ver minha mãe eu estaria traindo meu pai, porque eu optei em morar com ele, minha mãe ficou magoada. E se eu fosse, e assim, a minha irmã passou por dificuldades também, em relação ao meu pai. Por quê? Porque os três filhos ouviam coisas negativas dos dois lados. E isso, por mais que você não queira admitir, influencia o seu filho. Irmãos, o cuidado que precisamos ter com nossos filhos, com as crianças, é algo inimaginável, inimaginável. Quando houve a minha separação da primeira esposa, eu falei assim, não, vou ser super transparente com meu filho. Vou contar para ele tudo o que está acontecendo. E eu contava. Só que assim, na minha versão, né? Então o que acontece? Achei um poste aqui para apoiar o celular. Na minha versão, eu vi que eu estava fazendo mal pro meu filho, mais velho principalmente. Até que um dia ele falou, pai, eu não quero mais saber de mulher, porque dá muito trabalho, dá muito problema, muito confuso. Eu falei, o quê? Sem querer ser, não sendo homofóbico, não é essa a intenção, pelo amor de Deus, eu tenho vários amigos homossexuais. Mas o ponto é, eu sei o quanto eles sofrem com discriminação, com preconceito. Por mais que a gente diga que não sofrem, sofrem sim. Tem até um relato que eu nunca esqueço do filho Toninho Cerezo, que ele fala que é tão difícil para ele ser feliz. E geralmente ele se sente feliz quando está na passarela, desfilando. Fora isso, a vida dele é marcada por muita depressão e por aí vai, né? Mas o ponto aqui não é esse, o assunto não é esse. Mas a partir dali eu comecei a ser um defensor ilimitadamente, irrepreensível, um defensor atuante em prol da mãe dele. A partir dali a mãe dele era a melhor mulher do mundo, porque eu queria o bem-estar do meu filho, e foi o que eu procurei fazer. Mas graças a Deus eu consegui enxergar isso a tempo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não dá para explorar todos os casos. Eu estou falando de situações que eu vi do meu lado, que eu vivenciei, ou amigos meus vivenciaram. Mas assim, há muitas formas de você hoje praticar alienação parental. Você quer ver um exemplo bobo? Até dentro do próprio casamento, quando um dos cônjuges coloca apelidos de forma pejorativa, né, no outro, quando um dos cônjuges vive desfazendo do outro, quando um dos cônjuges tira a autoridade do outro responsável, sim, porque no relacionamento pai e filho precisa ter autoridade, ninguém gosta dessa palavra, mas precisa. Já cansei de ler livros de psicólogos, a criança precisa ter respeito pelos pais, precisa ter admiração pelos dois. Então, se um dos cônjuges decide fazer, ou melhor, faltar com respeito, separado ou não, mesmo que não sejam mais cônjuges, faltar com respeito um com o outro e deixar que o filho perceba isso, você está afetando o seu filho. Você está afetando o outro, mas você está afetando gravemente seu filho e as consequências são tristes. Então, irmãos, amigos, há muitas formas da alienação parental aparecer. Então, queria deixar um alerta aqui, é uma situação muito delicada, mas que pode destruir a vida do seu filho no futuro. Se ele não tiver contato com o seu pai, infelizmente isso acontece muito mais, quem sofre um pouco mais dessa situação acaba muitas vezes, é difícil falar que é a maioria, né? Mas pelo menos em situações que eu vivi acontece muito entre os... quem acaba sofrendo um pouco às vezes é o pai, né? Porque geralmente a mãe fica com a guarda, a mãe passa mais tempo. Aí vocês podem falar que ela assume responsabilidades a mais, isso depende, isso é muito relativo, é caso a caso. Eu entendo que tem muitos homens que são irresponsáveis, mas ainda que seja o caso, o homem ou a mulher, se eles forem responsáveis, preserve a imagem do seu cônjuge, respeite o seu cônjuge, pelo menos na frente do seu filho. A gente pode falar de vários princípios espirituais, né? Você precisa respeitar um ao outro. Você precisa respeitar o outro ser humano, mesmo que você não admire. Mas assim, esse veneno, essa amargura destrói a vida dos nossos filhos.
Então, e nem sempre é veneno e amargura. Às vezes, um dos cônjuges é inseguro, um dos parceiros, um dos pais, mesmo separados, é muito inseguro. E aí, para ter aquela admiração, para ter aquele respeito, por medo de perder o amor do seu filho, começa a diminuir, denegrir o outro. E seu filho vai colher frutos muito tristes dessa situação, infelizmente. Os pais sofrem, mas os filhos são as maiores vítimas. Então, queria deixar um alerta aqui sobre alienação parental, quanto isso é grave, o quanto isso tem destruído a vida dos nossos filhos. Nós precisamos acreditar no mundo tão difícil hoje, pelo menos na figura dos nossos pais. Olha, eu podia falar muito mais coisa, mas eu estou tentando tomar um certo cuidado para não expor as pessoas que eu conheço e que me falam sobre esses relatos e que eu já vi muitas situações assim. Estou tentando ser o mais discreto possível, mas precisa ter um alerta. Pense nisso. Eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto futuramente, mas para o vídeo não ficar muito longo, que fica muito pesado, né? Pense um pouco nisso.